alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje temos aqui um encontro extraordinário no nosso Conexão. O Marcelo está lá no Japão, está viajando, não estará conosco. A Letícia, nossa dama, também. Então, nós estamos aqui num grupo hoje mais masculino, mas com aquela coisa maravilhosa da alma feminina que o meu amigo, estimado Roberto Rodrigues, tão bem representa quando ele fala com uma poesia espetacular aqui do Mundo do Agro. O Roberto está aqui com a gente. O gaúcho Antônio da Luz, né, também está aqui. O maior economista aí do nosso país está aqui, Rio Grande do Sul. E nós recebemos duas pessoas que, olha aqui, Roberto, Antônio, internauta, telespectador, duas pessoas que eu admiro muito. E eu estou falando isso porque é uma coisa assim mesmo, de alma e de coração. Eu admiro muito o embaixador Rubens Barbosa. Toda vez que eu vejo um texto, um pronunciamento do embaixador, é de uma riqueza estratégica e humana espetacular, como tem sido as suas últimas publicações no jornal Estado de São Paulo. E nós temos aqui outra pessoa que eu passei a admirar muito, depois que eu conheci pessoalmente, o Jorge Lemansky, que é o chefe-geral da Embrapa Trigo, onde no último encontro, onde participamos todos, saímos de lá com uma meta, viu? Uma meta de 20 milhões de toneladas de trigo. E é sobre isso que nós vamos falar. E estava uma discussão também, e vamos aprofundar ela um pouco aqui, sobre a questão da edição gênica, do material geneticamente trabalhado no trigo, como é que ficam essas perspectivas. Mas eu queria aproveitar, então, e pedir o seguinte: ao invés de eu fazer aqui já uma pergunta ou duas, vamos colocar aqui uma ordem. Eu vou pedir que o Roberto Rodrigues, com o embaixador Rubens Barbosa, aliás, Roberto, novamente, né, parabéns, você está naquele grupo de maestros, né, que foi convocado pelo governo brasileiro para um repensar, né, do sistema de pesquisa do Brasil. Parabéns, Roberto, que legal. Parabéns para o Brasil, que pode contar com você. Então, Roberto e o embaixador, eu gostaria que você, Roberto, e o embaixador Rubens Barbosa iniciasse o diálogo desse nosso encontro aqui hoje, por favor. E depois, o meu amigo gaúcho Antônio, com o gaúcho Jorge, né? Que eu não sei se ele é gaúcho, mas ele vive lá no Rio Grande do Sul intensamente. Vocês façam, por favor, a próxima dupla. Roberto, por favor, comande aí, converse com o querido embaixador Rubens Barbosa. Oi, Tejão, muito obrigado. Quero cumprimentar você, Tejão, embaixador Rubens Barbosa, que é o meu amigo há muitos anos, algumas décadas já. O Jorge é um belíssimo companheiro também. E o Antônio, um craque que tem nos iluminado todos os programas com o seu conhecimento sobre a economia. Eu quero, antes de começar a conversar com o embaixador Rubens Barbosa, contar para você, eu chegando agora de uma reunião na Fiesp, onde a Letícia comandou uma ampla discussão sobre o material escolar, de material escolar. Olha, a Letícia deu um show na Fiesp, mostrando mais uma vez sua competência extraordinária nesse esforço enorme que ela está fazendo para mudar o material escolar brasileiro em torno da verdade e da ciência. Foi uma reunião ótima, onde ela brilhou intensamente. Meu amigo Rubens Barbosa, grande prazer em tê-lo aqui conosco hoje. O assunto é basicamente trigo, né? Mas eu vou deixar essa parte do trigo para conversar com o Jorge, porque ele tem essa informação que o Tejão já deu um spoiler aqui para a gente, né? Nós vamos chegar
a 20 milhões de toneladas daqui a alguns anos, até 2030. Então, o Brasil, que hoje importa trigo, é exportador de trigo também, graças ao trabalho da Embrapa, os seus abnegados técnicos e também o setor industrial brasileiro, que o embaixador Rubem Barbosa preside com tanta competência. Mestre Rubem Barbosa, queria fazer uma pergunta política. Como é que você está enxergando a viagem do presidente Lula para a China ainda neste mês? Terceira viagem que ele faz ao exterior, já foi a Argentina, os Estados Unidos e agora a China. Qual é a sua visão sobre essa viagem? Obrigado, Roberto. Obrigado, Tejon, pelo convite. Obrigado também por estar aqui com o Antônio Luz e o Jorge. Eu acho que essa viagem da China adquiriu agora um viés muito importante, né? É um desdobramento do começo da política externa do presidente Lula, né? Ele anunciou que o Brasil está de volta, a voz do Brasil seria ouvida no mundo, e ele foi, como você mencionou, inicialmente aqui para a região. Foi para a área do Mercosul, foi para os Estados Unidos, que é o hemisfério, né, e é o segundo parceiro do Brasil, individualmente, e agora vai para o principal parceiro comercial do Brasil. Num momento muito delicado. Hoje, enquanto nós falamos, o Xi Jinping, o presidente da China, está na Rússia, conversando com Putin sobre a guerra da Ucrânia. Então, eu acho que essa última semana, em termos de geopolítica, houve mudanças muito importantes. Então, o Lula está chegando em Pequim, como eu digo, uma nova China. Em uma semana, a China conseguiu fazer um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, que são inimigos tradicionais. Isso foi negociado pela China. E agora, hoje, ele está indo à Rússia para ver como essa coisa evolui, se a China vai passar a apoiar militarmente a Rússia, se o esforço de chegar a um armistício é viável. Então, o presidente Lula chega à China nesse ambiente em que a China, ao contrário das últimas décadas, deixa de lado a cautela, o low profile, e aparece no mundo como um negociador internacional, procurando ocupar espaços geopolíticos, influindo em áreas de predominância americana, como o Oriente Médio. Então, eu acho que, do ponto de vista do Brasil, nós temos que afirmar, mais uma vez, a nossa posição de equidistância. Não podemos nos engajar em um lado, né? Uma das características desse novo momento geopolítico que nós estamos vivendo, além da guerra da Ucrânia, é a tensão entre os Estados Unidos e a China. E o Brasil, tanto na guerra quanto na tensão com a China e os Estados Unidos, tem que manter essa posição de equidistância. Nós não podemos nos engajar, nem de um lado nem de outro. Então, o Brasil é um país ocidental, ninguém duvida disso, os valores, os princípios, a democracia, direitos humanos, livre mercado, são valores ocidentais. E nós temos que ampliar a nossa relação com os Estados Unidos, em todos os setores, e agora com a China também, fazer a mesma coisa. Inclusive, essa área de meio ambiente pode ser muito bem explorado nessa visita agora do Lula à China. Vamos ver o que é que vai sair, não é? Mas já filtrou a notícia de que uma das áreas de cooperação que vai voltar a ser estimulada é a cooperação espacial, com a produção de satélites de monitoramento na Amazônia, o que é importante. Nós temos um acordo com a China de lançamento de satélite que está interrompido desde 2014. Agora vai ser retomado a produção conjunta de satélites de monitoramento com lançamento na China. E há outras áreas importantes, inclusive eu acho que a gente deveria aproveitar essa oportunidade
não só na área de meio ambiente, inclusive para atrair a China para participar desses fundos que estão sendo criados para a preservação da floresta amazônica, mas também um esforço para diversificar a nossa pauta de exportação com a China. E aí a cooperação na área industrial, na área científica e tecnológica seria muito importante. Essa é a agenda bilateral. Na agenda multilateral, eu já falei da questão da guerra. Eu acho que essa proposta do Lula de fazer um grupo de paz e tal, acho que vai ficar ofuscada agora por essa iniciativa da China, né? Quem vai dizer coisas lá para o Lula é o Putin, não é o Lula que vai falar para o Putin, é o Putin que vai falar para o Lula. E tem também a presidência do Brasil no G20, tem a questão dos BRICS, tem a questão da reformulação da ordem internacional, das organizações internacionais, em que o Brasil tem interesse por causa da possibilidade de ingresso no Conselho de Segurança. Então, é uma visita importante, é o maior país exportador e importador do mundo. Nós temos na área do campo, né, na área do agro, como vocês sabem, uma participação muito importante, mais de 30% das exportações nossas vão para a China, e há uma série de possibilidades para ampliar esse relacionamento. Então, eu acho que é uma visita importante e eu esperaria, não sei se é esperar demais, mas é que, a partir dessa visita, a gente possa formular uma estratégia, uma parceria estratégica com a China. A China, quando propôs ao Brasil fazer uma parceria estratégica, ela estudou 10 anos no Brasil e agora está exercendo essa parceria estratégica nas coisas que interessam a eles. Nós ficamos com o peito muito cheio, dizendo que a gente tinha uma parceria estratégica com a China, mas a gente até hoje não sabe o que a gente quer desse relacionamento com a China. Então, é uma oportunidade para, depois da visita, o Brasil definir uma parceria estratégica mais importante, com autonomia, né? Não com alinhamento de um lado ou de outro, como eu disse, mas uma parceria que interesse aos interesses brasileiros em todas as áreas, sobretudo nessa área científica, tecnológica, da inovação, em que a China hoje é um dos países líderes do mundo, né? Enfim, em resumo, já falei demais aqui, em resumo, é como eu vejo essa visita do Lula à China. É isso aí, Roberto. Muito bom. Oportunidades, né? Ouvi agora o Antônio conversando com o Jorge, provocando um pouquinho o Jorge aí, do lado gaúcho aí, Antônio. Vou falar com o meu querido amigo Jorge Lemansky. E, Antônio, deixa eu só registrar aqui, claro, registrar internautas que já se manifestam. Décio Gazzoni, querido amigo da Embrapa, hein? O Tadeu, Jorge, Daniela, Jordão, Adriano, Egberto, um pessoal aqui, direto aqui participando com a gente desse programa. Mas diga lá, Antônio e Jorge, aí o time gaúcho, vocês vão invadir o planeta Terra com trigo agora? É isso, Antônio? O que você acha aí? Olha, tomara que a gente consiga fazer isso, né, Tejão? Porque o mundo está precisando muito de mais trigo e, sobretudo, mais trigo brasileiro. Mas antes de falar com o Jorge, que é um querido amigo, parceiro aqui do nosso programa Duas Safras, e um grande pesquisador da Embrapa, um grande representante dessa entidade que tão bem faz para o nosso país, quero comentar a ti, Tejão, de maneira muito especial. Afinal de contas, todos esses assuntos que começaram aqui, introduziram o nosso debate, eles convergem para um ponto que você bate bastante, que é como nós nos comunicamos mal, sobretudo lá fora. O ministro Roberto Rodrigues, o ministro não gosta que nós chamemos ele de ministro, né? Mas ele é o nosso ministro, Roberto Rodrigues, e fazemos por reverência, por carinho, por admiração. Ele fez uma pergunta tão profunda e que trouxe uma resposta de tanto quilate, que antes de trazer o Jorge para fazer uma pergunta até mais técnica do trigo, eu só queria deixar uma minhoca para depois, quando
o nosso embaixador Rubens Barbosa, que fez uma brilhante abertura, puder também falar sobre esse assunto. Sabe, embaixador, que uma coisa que nos preocupa, nós somos ocidentais, nós nos entendemos como ocidentais, nós vivemos uma vida ocidental. Só que nós temos sido tão maltratados, sobretudo pelo continente europeu, nós temos tido tantos reveses, nós temos sido taxados de tantas coisas que nós não somos no agro, que quando vem alguém que valoriza o nosso produto, que valoriza o comércio conosco e nos dá atenção, nos abre as portas. O ex-presidente Bolsonaro esteve na China, agora o presidente Lula está indo na China, ou seja, a China demonstra a importância que o Brasil tem para ela. E não tem como não nos aproximarmos cada vez mais. E eu concordo com o senhor também na importância do Brasil. O Brasil não tem que tomar partido, nós somos produtores de paz. Aliás, é algo que o ministro Roberto Rodrigues diz toda hora. Quando nós exportamos nossos alimentos, nós levamos estabilidade para o mundo. E os nossos alimentos, eles são geradores de paz, são geradores de barrigas cheias antes de dormir, que fazem as pessoas terem uma noite de sono mais tranquila e acordem menos voltadas à guerra no dia seguinte. Então o Brasil é um mercador de paz, é um mercador de alimentos que exporta para tantos países e que tem um destaque muito grande, maior do que ele mesmo se dá. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Nós somos o país que mais contribui para a alimentação dos outros. Temos um enorme de um soft power e não sabemos usar isso direito. Algo que o Tejon sempre nos mostra o quanto falhamos nesses pontos. Mas, meu querido amigo Jorge Lemanski, o Brasil caminha para a autossuficiência. Nesses últimos anos, é impressionante o que cresceu a produção de trigo. É evidente que o mercado ajudou. É claro que o mercado, as mudanças nos últimos anos favoreceram a produção. Só que a sorte pega aqueles que estão trabalhando, né? E nós estávamos trabalhando, produzindo, gerando novas variedades, adaptando melhor o trigo no nosso território, no nosso solo. Quando, Jorge Lemanski, poderemos comemorar, nas suas perspectivas, um Brasil autossuficiente em trigo? Em menos de 5 anos. Embaixador Rubens Barbosa, Tejon, ministro Roberto Rodrigues, querido amigo Antônio da Luz, em menos de 5 anos. Nós, em 2020, cultivávamos 2,3 milhões de hectares e tiramos 6,2 milhões de toneladas. 2021, 2,7 milhões de hectares, isso é, 2,7 milhões de campos de futebol de lavoura de trigo, e tiramos daí 7,7 milhões de toneladas. E quando estávamos lá no Congresso Internacional da Indústria do Trigo, em Foz do Iguaçu, dia 27, 28 de setembro, nós lá colocávamos que caminhávamos para uma safra de 9 a 10 milhões de toneladas. Os dados da Conab apontam para 10,6 milhões de toneladas a safra de 2022, isto em 3,1 milhões de hectares. O cenário ainda é de expansão diária neste ano, em especial no Rio Grande do Sul, porque a melhor safra de soja nos últimos 3 anos foi colhida nas lavouras que tinham trigo. E o trigo contribuiu, aqui no Rio Grande do Sul, com 5,7 milhões de toneladas. Isto quer dizer, de cada 100 quilos de trigo produzido no Brasil, 54 saíram do Rio Grande do Sul, 5 de Santa Catarina, e daí nós temos o restante, ao redor de 33 saindo do Paraná e 8 dos 7 estados do Brasil Central. Então, nosso cenário é de que em menos de 5 anos, a persistir essa liquidez comercial, o Brasil, sim, passe dos 12,4 milhões de toneladas que é o consumo, e a gente mantém a expectativa muito clara. Até 2030, o Brasil deve superar os 20 milhões de toneladas. E afirmo, vencidos 4 desafios da pesquisa, da Brusone no ambiente tropical do Brasil Central e da tolerância ao estresse hídrico e calor, e da giberela e da germinação da espiga no sul do Brasil,
o trigo vai fazer o mesmo caminho que a soja e o milho já fizeram, e a gente poderá alterar e contribuir para a segurança alimentar dos povos, né? Participando mundialmente do mercado, mudando essa geopolítica, sabendo que o trigo responde por 18% da proteína que os humanos consomem e 20% de todas as calorias que os humanos consomem, presente em todas as mesas do mundo praticamente. Muito bem. Muito bom. Olha, eu gostaria de aproveitar... Tejão, posso fazer um comentário? Diga, por favor. Não, eu acho que essa visão do Jorge é muito importante. Eu acho que o trigo hoje é a coisa mais importante em termos de desenvolvimento, né, dentro do agro aqui no Brasil. Agora, a minha visão é um pouco mais cautelosa, porque quando você fala de autossuficiência, com a evolução do mercado aqui no Brasil, talvez 5 anos seja muito curto o período. Por quê? Porque o consumo está estabilizado ao redor de 12 milhões de toneladas, como o Jorge mencionou. Está aumentando a exportação. Esse ano nós vamos exportar 3 milhões. A utilização do trigo para ração animal também, esse ano, aparentemente, pode crescer. E tem um fator novo também, que é a utilização do trigo para a produção de etanol, que vai consumir também parte da produção. Então, aí no Rio Grande do Sul, tem 3 plantas aí que vão demandar o consumo do produto. Então, o que eu acho é que nós vamos, sim, chegar até, ao longo dos próximos 10 anos, bem acima dos 20 milhões de toneladas. Mas, agora, a autossuficiência, quer dizer, é o que ocorre na soja e no milho, em que você tem uma produção interna, uma produção que atende ao mercado interno e tem sobra para exportar, eu acho que vai levar um pouco mais de tempo ainda. E a outra coisa, para finalizar, que eu queria acentuar, é que mesmo que a gente tenha a autossuficiência, ou quando o Brasil chegar a ter autossuficiência, o Brasil ainda vai continuar a ser um importador de trigo. Isso é muito importante por causa da dimensão continental do Brasil, por causa da diferença de mercado entre o Sul e o Nordeste. Então, a gente não sabe como vai evoluir o mercado internacional, né? Depois que a guerra terminar, o custo dos fretes e tal, mas eu acho que ainda, mesmo com uma grande produção que vai atender o mercado interno, o Brasil ainda vai continuar a ser um importador menor do que hoje, né? Hoje a gente importa 60% do que a gente consome aqui e 85% de um único país, que é a Argentina. Eu acho que isso vai mudar totalmente. Inclusive, vai mudar com o transgênico também, vai mudar a situação do mercado aqui no Brasil, com uma transformação da indústria, dos meios da logística, enfim, é uma revolução nessa área do trigo na perspectiva dos próximos 5, 10 anos. Embaixador, aproveitando sua colocação da genética do transgênico, essa seria, acho que é uma pergunta de todos nós, para o embaixador e para o Jorge. O mundo esse, então, da edição gênica ou da transgenia. Isso entra no trigo, foi aprovado. Isso tem benefícios, quais benefícios, do ponto de vista aí da produtividade, etc. E a pergunta para o embaixador, que representa a indústria. A indústria, reações de consumidor com relação a isso, como é que a indústria enxerga esse aspecto no trigo? Essa é a questão que deixo aqui para vocês, por favor. Eu acho que o Jorge poderia falar a parte técnica, não é? Sim, por favor. Jorge. O Jorge é melhor, depois eu complemento com a parte da indústria. Tá. Ok.
Em 22 de março do ano passado, foram instalados os ensaios a campo no meio ambiente para a seleção de plantas com o gene do girassol, o HB4, que deve imprimir tolerância ao estresse hídrico. Ora, neste ano, com esta liberação por parte da CTN-Bio, não se segue todos aqueles protocolos de biossegurança e estarão sendo avaliados novamente seleção por parte da Embrapa de 5 cultivares que estão introgredido o gene do girassol, para tolerância ao estresse hídrico, e comparados com as cultivares sem a indicação, sem a introgressão desse gene. É a mesma composição química, de acordo com os estudos que foram submetidos. Então, esse é um processo ainda de seleção dos materiais. Quando tivermos semente quantitativamente, poderão daí ser avaliados os aspectos de tolerância efetiva no ambiente brasileiro ao estresse hídrico, considerando que, para o ambiente tropical, onde eu tenho um regime de chuva de outubro até abril, esta característica de tolerância ao estresse hídrico poderá ampliar, se os resultados se mostrarem positivos, a área de cultivo de trigo de sequeiro, onde existe um largo espaço em sequência ao cultivo principal da soja ou do milho nestas lavouras. Então, o trigo pode entrar no sistema de produção e, efetivamente, então, isso dar mais segurança aos produtores, porque o nosso papel como Embrapa é gerar as referências tecnológicas que indicam, podem se plantar, que o risco será menor e a probabilidade de êxito maior, seguindo estas recomendações técnicas a partir dos estudos em espaços territoriais do Brasil Central. Penso que esse é o caminho, mas é um caminho que, efetivamente, ainda teremos que dar alguns passos por alguns anos nesse sentido. Muito bem. Embaixador, a sua visão sobre o ponto de vista de a indústria. Olha, a Abitrigo foi chamada pela CTN-Bio desde o ano passado para participar da consulta pública, né, que houve organizada por essa agência do governo. E, no início, apesar da Abitrigo e da indústria, né, ser muito favorável a todos os avanços tecnológicos, científicos, nós adotamos uma posição de certa cautela, porque, do ponto de vista da indústria, o objetivo é mercadológico. Né? Nós estamos com interesse em que o consumo continue. Né? O interesse nosso é esse, não é como a competência da CTN-Bio prevê, a questão da segurança alimentar. Esse é um papel da CTN-Bio, do Ministério da Agricultura. Nós examinamos esse assunto do ponto de vista mercadológico. Naquela época, o ano passado, não havia nenhuma pesquisa. E depois da decisão da aprovação da farinha, pela CTN-Bio, da importação da farinha transgênica, a ABMAP realizou uma pesquisa de opinião. É a única até agora que nós tomamos conhecimento. Mas essa pesquisa indicou que mais de 70% não se preocupava com a questão do transgênico. Então, do ponto de vista da indústria, nós estamos do lado do consumidor. Se o consumidor não tem problema de absorver produtos derivados de transgênico, para nós está bem, nós estamos apoiando, nós não temos nenhuma restrição. Nós temos notícia recente, né, que alguns países já começam a adotar também a possibilidade do trigo transgênico. A Indonésia, a Austrália,
a Nova Zelândia, já passaram decisões internas passando a aceitar. Então, se essa situação se expandir no mundo, vai ser muito bom para o Brasil, inclusive, que como a Embrapa está fazendo experimentos lá no norte do Cerrado para plantação, a possibilidade de expansão do plantio de trigo transgênico, nós também podemos ser um exportador de trigo transgênico, se não houver restrição. Os grandes países, a Europa e os Estados Unidos, não se manifestaram. E a única preocupação, que não é da Abitrigo, mas eu manifesto aqui como uma coisa pessoal, é a questão dos produtos derivados de trigo, né, de massas, de biscoitos, de pão, que o Brasil exporta. Como é que vai ficar isso quando o Brasil vai ter, quando começar a importação? E pelo que nós lá da Abitrigo estamos acompanhando, nós não acreditamos que ainda esse ano vai haver nenhuma importação, nem de trigo, nem de grãos transgênicos, né? Mas a partir do ano que vem isso poderá acontecer e nós vamos ter que nos ajustar com rótulos e tal para o consumidor interno. Agora, qual vai ser a reação do mercado internacional à produção, né, de derivados da farinha? Isso cabe ao setor produtivo aí examinar. Mas, de qualquer maneira, a posição nossa hoje é de aprovar, porque a última palavra é dos consumidores. Se os consumidores aceitarem, para nós está bem. Embaixador, eu acho que o pessoal de marketing da Abitrigo tem um belo trabalho aí pela frente para auscultar essas percepções, não é? Roberto, Antônio, que colocações vocês teriam a partir do que ouvimos do Jorge e do embaixador? Eu tenho uma pergunta para o Jorge. Oi, Jorge, prazer estar com você aqui mais uma vez. Estivemos juntos lá no Congresso de Trigo, o ano passado, estivemos juntos na República Agro. Você falou, Jorge, que superados os problemas da Giberella e do Bruzone, a coisa vai para frente. Quanto tempo você acha que se resolve os problemas da Giberella e do Bruzone? Eu diria, ministro Roberto, da Bruzone a gente está mais próximo. O problema da Giberella, ele vamos dizer, de todo mundo em si, né? A Inglaterra trabalha mais de 100 anos com trigo e nós não temos ainda uma melhor solução, embora temos algumas sinalizações com trabalho com bioinsumos, com bactérias, que estão se mostrando positivas nos primeiros trabalhos, tratando semente, com ganhos de até 20% de produtividade nesse sentido. É um trabalho que vinha sendo conduzido na Embrapa Meio Ambiente pelo Rodrigo Mendes e a equipe de trabalho. E na parte da Bruzone, em Goiás, junto com a Embrapa Arroz e Feijão, nós estamos avaliando bioinsumo, sinalizando positivamente para o controle da Bruzone, tanto do arroz, estamos avaliando agora em trigo. Então, pelo melhoramento genético tradicional, seleção de materiais, né, combinado com bioinsumos, penso que a Bruzone está mais próxima da solução do que a Giberella. E a considerar que o limitante da Bruzone é no Brasil Central, onde estão sendo cultivados hoje 297 mil hectares, combinado com esse aspecto deste evento de produzir com a transgenia, né, com esse gene do girassol, não há notícia no mundo que o girassol tenha causado qualquer dano à alimentação humana ao largo de todo o tempo. É um gene de transcrição, ele não faz parte das proteínas dos metabólicos da planta, né? Então, abre-se a perspectiva de maior tolerância ao calor e estresse hídrico. Isso quer dizer, haverá produtividade rentável com menos água, né? Então, eu aproveito esse resto de água que eu tenho após a cultura principal da soja, do ambiente do cerrado, né?
e cada vez mais intensificando o melhoramento genético e a biotecnologia, pirimidizando, vamos dizer assim, na linguagem da biotecnologia, nós encontramos um caminho de manejo e controle da brusone que levará a maior segurança e menor risco aos investimentos feitos na expansão da triticultura no Brasil Central. Estamos trabalhando em 7 estados nisso. A Embrapa está com 16 unidades da Embrapa trabalhando no programa de melhoramento genético, isso é algo bastante robusto, né? E, evidentemente, vamos dedicar todo o esforço a vencer esse fator limitante. Muito bem. Olha aí, Antônio, a sua questão, por favor. Tejon, eu quero dirigir uma pergunta ao embaixador Rubens. Antes, eu queria mandar um abraço para o Richard Serpa, que além do nosso diretor, é um querido amigo que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul. Comentando ele, quero comentar toda a nossa audiência, que não é pequena. Não é pequena nunca hoje, com essas estrelas que temos junto conosco. Claro que maior ainda é a nossa audiência. Mas eu gostaria de saber, embaixador Rubens, a respeito do posicionamento da indústria no mercado exterior, com estas mudanças que estão acontecendo no mercado do trigo de uma maneira geral. Até nós comentamos numa outra oportunidade, num outro programa, justamente essa pesquisa que mostrou que para 70% dos brasileiros, tanto faz se é transgênico ou não é transgênico, foi uma pesquisa que os senhores encomendaram e trouxe muita luz a este assunto. Até porque eu lembro, ministro Roberto, quando o senhor era ministro e os transgênicos foram autorizados a produção aqui no Brasil, que foi na sua gestão no Ministério, eu era estudante de economia na Universidade Federal. E eu lembro de um evento que foi feito pelo MST, que eles distribuíam umas cartilhas aonde saíam galhos assim dos seres humanos, assim, porque comiam transgênicos. Eu guardei por muito tempo aquela cartilha e por algum descuido meu eu perdi aquela cartilha, que era algo histórico. Isso mostra o quanto o trabalho de marketing, de conversar com as pessoas, depois disso, permitiu que chegássemos hoje num patamar de entendimento da sociedade semelhante àquele que as pessoas que trabalham no agro têm. Mas, embaixador, nós estamos vendo que o trigo, o grão, está indo. Nós estamos vendo que os mercados estão se abrindo, estamos conseguindo ter mercados cativos, estou falando não só dos países asiáticos, mas também nós temos ali alguns países no Oriente Médio comprando bastante, países africanos, e a marca, os produtos da indústria brasileira, as marcas brasileiras, elas acompanham essa caminhada, elas têm um planejamento para isso também, ou isso ainda não está no radar? Olha, o Brasil é um país recente, né, com tradição de exportação. Quer dizer, a guerra da Ucrânia permitiu, né, que houvesse essa reorganização do mercado e países do norte da África, países do Oriente Médio, passaram a comprar do Brasil. A qualidade do trigo brasileiro tem melhorado muito, né? E lá no Rio Grande do Sul, que sai a quase totalidade, né, 90% da exportação sai do Rio Grande do Sul, ainda não há uma marca de empresa, é o Brasil, o trigo do Brasil, né? Essa aqui é a marca nossa, não há distinção por qualidade. O Brasil está entrando no mercado até por necessidade desses países, né, que importavam da Ucrânia, basicamente, e com a guerra tiveram dificuldades, procuraram novos mercados. A Argentina está com esse problema esse ano, então muitos vieram para o Brasil. Mas eu acho que o trigo brasileiro tende a se firmar, e com esse aumento da produção, eu acho que nós vamos passar a ser um exportador razoável, não um grande exportador, mas um exportador razoável. É curioso porque na cabeça das pessoas, né, até aqui, o trigo é o único produto importante na área agrícola de importação. Então, não há uma filosofia, não há política. Nós mesmos fizemos, né, a Abitrigo,
propôs uma política nacional do trigo, justamente para coordenar as diferentes, né? Tinham 6 vertentes lá, inclusive uma que está se tornando muito importante agora, que é a logística. Então, tem muitos problemas ainda para a gente enfrentar com esse aumento da exportação brasileira. Mas eu acho que a qualidade do trigo, eu acho que vai ser brasileiro, que está sendo reconhecida no exterior, vai ser a grande marca, né, a diferença que a gente vai fazer. Muito legal. É o trigo tropical, mais saudável. Diga, Roberto. Embaixador, Tejão, eu queria aproveitar essa fala do embaixador e alongar um pouquinho a conversa anterior que eu tive com ele. Embaixador, o senhor falou muito bem do fato de que a ida do presidente Lula à China tem um valor relevante, dada a importância que a China é para o mercado brasileiro hoje. Eu vou dar alguns números para o senhor. No ano 2000, a China era 2,7% do nosso mercado. 2,7% do nosso mercado. Era insignificante. No ano passado foi 34%. Só que era 2,7% de 20 bilhões de dólares. No ano passado foi 34% de 160 bilhões de dólares. Então, um crescimento realmente espantoso em relação à China, o que o Brasil tem exportado. A minha pergunta é a seguinte, embaixador. Está muito claro que o Brasil tem uma condição de crescer muito mais na sua produção, na sua exportação, de tudo. Não só de trigo, de carne, de soja, de milho, de açúcar, de etanol, de tudo. O Brasil pode crescer muito e ainda entrar em mercados novos, fora como fruta, como pescado, leite. Então, o horizonte do Brasil realmente é maravilhoso pela frente. No entanto, embaixador, o que me preocupa é a obtenção de acordos comerciais que garantam o crescimento. Não adianta nada eu crescer, não tem para quem vender. Então, os acordos comerciais são importantes. Não tem um acordo com a China. A Índia, um país do tamanho da China, de termos de consumo, não exportamos quase nada para a Índia. A Indonésia, com seus 300 milhões de habitantes. Então, tem vários países na Ásia. E também no Oriente Médio, os países de origem árabe, são países que seria importante para a gente montar acordos comerciais. O próprio acordo entre o Mercosul e a União Europeia é relevante, está patinando há 4 anos já, sem sair do lugar. Pergunta, embaixador, o que falta para os acordos comerciais evoluírem positivamente para o Brasil? Roberto, eu acho que falta uma visão estratégica para o Brasil. O Brasil não tem excedente de poder para poder influir nas negociações internacionais, né? Essa questão da gente querer interferir na guerra da Ucrânia e tal está fora da nossa atuação, né, como uma potência de porte médio e tal. Agora, o Brasil tem 3 grandes assets, né, vantagens, que a gente não está aproveitando, a gente não sabe aproveitar. Pela primeira vez na história do Brasil independente, 200 anos, o Brasil está no centro de um tema global, que não seja militar. Nunca houve, o Brasil nunca teve nenhuma palavra importante em tema global. Agora, nós temos 3. Nós temos o tema do meio ambiente, por causa da Amazônia. Nós temos a questão da segurança alimentar, como foi acentuado aí, por causa da produção nossa, e a questão da energia renovável. Agora, a minha preocupação, outro dia eu participei de um programa lá do William Vac, né, do domingo à noite, eu falei isso. Quer dizer, a gente tem essas vantagens competitivas que a gente não sabe aproveitar. Então, essa questão dos acordos comerciais é um dos exemplos. Nós ficamos, no governo anterior, sem negociar, sem avançar, ou avançou muito pouco nesses acordos regionais. Agora, no fim do governo anterior, foram retomadas as negociações com a União Europeia. Agora vem, na semana passada, foi retomada a negociação lá em Buenos Aires. O Brasil assume a presidência do Mercosul no segundo semestre. Nós devemos ter uma estratégia para que esse acordo seja assinado no ano que vem, no segundo semestre desse ano.
E o problema é que a União Europeia apresentou uma side letter, né, um documento fazendo exigências adicionais para o Brasil, como se a gente estivesse ainda no governo anterior. Quer dizer, o Brasil tem que colocar as suas fichas na mesa. Quer dizer, o mundo está se reorganizando, a geopolítica está se modificando. Eu não sei se vocês repararam, em 3 meses de governo, metade dos representantes governamentais da Alemanha, a partir do primeiro-ministro, presidente, ministro, vice-primeiro-ministro, o ministro da Energia, estiveram aqui no Brasil. Por que isso? Porque eles estão vendo que essa reorganização vai incluir outros países. A dependência da Europa de produtos da Rússia e da China vai ter que mudar. E o Brasil, por causa da agricultura, por causa da mineração, é um fator importante. Agora, nós temos que capitalizar essas vantagens competitivas e saber como negociar lá fora. Nós estamos sem nenhuma estratégia de negociação. Então, o problema é esse. Por que a gente não tem mais acordos? Eu sou favorável, por exemplo, no caso do Mercosul, você sabe que tem 2 grandes problemas aí. Não é? Um é essa questão dessa side letter da União Europeia, que o governo brasileiro e o argentino não vão aceitar. Então, e o Brasil queria reabrir o acordo e tal, agora o Lula parece que está mudando isso, mas, enfim, era a posição do governo de reabrir o acordo por causa de produtos industriais. O segundo problema do Mercosul, no âmbito do Mercosul, nas negociações internacionais, é a posição do Uruguai, de flexibilizar e para poder negociar isoladamente. O Brasil é contra isso. Agora, o Uruguai fez uma jogada que eu acho que a gente devia aproveitar. Não só o Uruguai quer fazer um acordo isolado com a China, que eu acho que não vai acontecer, que a China jamais vai fazer um acordo com o Uruguai, deixando o Brasil fora, mas isso que é importante, o Uruguai pediu para aderir ao TPP, ao ex-TPP, o Trans-Pacific Partnership, que são 11 países liderados pelo Japão, com a Indonésia, enfim, com todos os países asiáticos. Eu acho que o Brasil devia aderir a isso. Isso é importante. Nós já estamos com negociações com o Vietnã, com a Indonésia, né? Fizemos já com Singapura, que são membros do TPP. Então, vamos ampliar isso. Agora, concretamente, a gente precisa ter uma estratégia de negociação, coisa que a gente não tem. Por isso que esses acordos estão caminhando muito lentamente. Muito embaixador, bem. Só para complementar, embaixador, desculpa, Tejão, queria complementar um pouquinho essa conversa aqui. Como é que o senhor vê hoje a entrada do Brasil na OCDE? O governo passado era favorável. E agora, como é que está a situação? Não, esse é outro ponto importante também. São 3 pontos que o Brasil tem que se definir, o governo atual tem que se definir. Primeiro, essa questão da União Europeia. Segundo, é a entrada na OCDE. E terceiro, é como fica a nossa posição dentro dos BRICS. Com a OCDE, eu acho que é muito importante, mas não pelas razões que estão sendo dadas aí, que é um selo de qualidade, que é o clube não sei o quê, que a gente tem que entrar. Não é por isso. A OCDE é o lugar onde os países discutem as regras comerciais, econômicas, financeiras. Depois elas vão para a OMC, vão para o BIS, vão para a ONU. Elas são discutidas lá. E o Brasil, e vocês sabem melhor do que eu, nessa questão ambiental, nós estamos por fora. A União Europeia fica impondo as regras, e o Brasil, que tem força para impor regras, para impor a sua posição, aceita pacificamente isso. Então, a entrada na OCDE, na minha visão, é importante para o Brasil passar a participar da elaboração dessas regras comerciais, econômicas, financeiras, que são discutidas por todo mundo. E o Brasil não é, como se diz em inglês, não é um rule maker, é um rule taker. Né? A gente não faz as regras, a gente aceita as regras. E no meio ambiente, nós estamos vendo isso. As regras da União Europeia, no Green Deal,
nas restrições aí ao meio ambiente, pelo desmatamento, a gente teria que colocar como contrapartida regras aqui para dificultar também isso. Nós estamos, como eu falei no início, a gente tem que estar equidistante, tem que defender o interesse brasileiro. Eu acho que, até aqui, pelo menos, e é muito cedo, eu não quero fazer nenhum julgamento de valor, até aqui eu não estou vendo o governo com muita visão de médio e longo prazo para definir os interesses brasileiros na inserção externa, entendeu? Porque a inserção externa tem impacto aqui no Brasil, na política econômica, na política financeira. Nós estamos vendo aí agora essa crise financeira, Credit Suisse, tudo isso aí. Se isso avançar, como é que fica o Brasil nisso? Eu acho que está faltando, faltou no governo anterior, faltou nos governos anteriores, para ser preciso, mas está faltando também nesse governo que começou agora um pensamento estratégico de como enfrentar os desafios internos e externos. Isso não se resolve isoladamente, tem que ter uma visão de conjunto. Muito bem. Embaixador Rubens Barbosa, meu caro Roberto, planejamento estratégico é um assunto que o nosso querido amigo Marcelo Prado sempre traz aqui. Então, eu queria, antes de terminarmos o nosso encontro, pedir o vídeo que o Marcelo nos mandou. Eu não sei se lá do Japão, já ou no caminho. Podemos ver o vídeo do Marcelo Prado, por favor? Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas, meus colegas de bancada. Estou hoje em viagem para o Japão, mas deixei esse vídeo porque esse programa é uma verdadeira paixão para mim, participar, interagir com vocês e aprender com meus colegas aqui de bancada. Então, tenho um prazer enorme de fazer parte desse grupo maravilhoso. E eu quero hoje comentar aqui com vocês que o Brasil tem a possibilidade de fechar um ano com o valor bruto da produção recorde, com o maior número dos últimos 34 anos, atingindo a cifra de 1,249 trilhões de reais. E só a agricultura vai obter um crescimento do valor bruto de produção de 8,9%. E esse número não será ainda maior porque a pecuária, devido a uma série de dificuldades que houveram, ela está obtendo o terceiro ano sucessivo de crescimento negativo, que esse ano vai ser de 3,4%. Agora, é impressionante a força do nosso agro, como o setor é resiliente, competitivo e produtivo. Muito bem, esse é o Marcelo Prado, nosso querido amigo. Nós vamos caminhando aqui para o encerramento desse nosso programa de hoje, e eu queria pedir, eu não sei se o embaixador está aí conosco, o embaixador, eu sei que tem que sair precisamente às 8h30, então pediria suas palavras finais, embaixador, dizendo que lá agora na Europa, eu estive com o pessoal da Cargill, e eles me disseram que só tem 2 lugares no mundo para crescer nos próximos anos. Na Rússia pode crescer trigo, e no Brasil todo o resto, mas acho que no Brasil também o trigo vai crescer. A sua mensagem, por favor, embaixador. Não, eu acho que isso, eu concordo com essa avaliação. Eu acho que o agro brasileiro tem tudo para ocupar um espaço cada vez maior no cenário internacional. Agora, eu acho que o setor privado, junto com o governo, teria que definir também uma estratégia. Não é possível você concentrar em poucos mercados e poucos produtos, sobretudo produtos primários, o nosso comércio exterior. Você pega 7, 8 produtos, é 80% da exportação. Na área agrícola, você tem 2, 3 produtos que representam quase 50% da exportação brasileira. Então, isso aí, eu acho que é um pensamento estratégico. Nós temos que pensar grande e aproveitar, como eu disse, essas 3 grandes vantagens que o Brasil tem hoje no mundo. E é uma visão de médio e longo prazo. O Brasil pode se colocar como um grande ator nesses temas que são de interesse global, não é interesse da América do Sul, interesse da Europa, é interesse global. Então, eu estou muito otimista com o setor
Agora, eu acho que nós temos que fazer um esforço para ter um pensamento estratégico, uma visão de médio e longo prazo. E parabéns, embaixador, sua visão da reunião, da iniciativa privada com o governo é fantástica. É assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona nesses países que têm PIBs consideráveis. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigado. Sua presença é um brilho extraordinário para todos nós. Jorge Lemansky, o grande mestre, gênio espetacular dessa Embrapa Trigo. Eu estou na Paraíba e vou falar aqui para os paraibanos que eles vão plantar trigo aqui também. Jorge, sua palavra final, por favor, para todos nós. O trigo do futuro, penso que os obtentores, a ciência brasileira, melhorou sensivelmente a qualidade do trigo, como os melhores trigos do mundo, para a panificação, para o biscoito e para o pão. Para o macarrão também. Agora, a gente começa a avançar com soluções tecnológicas específicas para um trigo destinado a suprimento como ração. Ele é um pouco diferente, mas é um trabalho de médio prazo que está em andamento, já que as cadeias de suínos e aves no sul do Brasil são dependentes do milho e o milho está difícil de nós produzir. Então, há uma inflexão do melhoramento genético para um trigo específico de alta produtividade e que possa, então, substituir. Já tem insuficiência para compor ração, mas mais específico dará melhor competitividade. Como também poderá suprir a indústria de etanol com mais especificidade, maior teor de amido, e o DDG ser parte da composição de rações. Talvez este seja um dos movimentos da pesquisa agropecuária dos melhoristas para o trigo, que além do pão, do biscoito e do macarrão, também poderá suprir parte dessa deficiência que a gente tem. E, efetivamente, em sendo positivo o trigo transgênico tolerante ao estresse hídrico no ambiente tropical, nós avançarmos, então, para ampliar essa nossa solução e suprirmos efetivamente o Brasil. E a nossa expectativa, sim, continua sendo nos próximos 5 anos e estamos trabalhando por isso. Uma grande honra estar com o embaixador, com o ministro Roberto Rodrigues, com meu querido amigo Antônio da Luz e contigo, Tejão. Meu caro Jorge, muito obrigado. E não esqueça do pão líquido. Cerveja, né? Pão líquido, não pode esquecer desse nobre produto também, tá certo? Jorge, parabéns aí pelo trabalho que você tão bem representa. Amigo gaúcho, meu caro Antônio, seus comentários finais, por favor. Meu querido Tejon, primeiro quero agradecer, Tejon, a oportunidade de estar contigo, com o Roberto. Uma pena que não pudemos estar com a Letícia, que estava numa grande missão, também com o Marcelo, agora indo para o Japão. Quero agradecer muito a vinda do embaixador Rubens Barbosa, do meu querido amigo, a quem sou fã, o Jorge Lemans, que faz um grande trabalho, que eu tenho a oportunidade de testemunhá-lo. E eu queria encerrar minha fala hoje, Tejon, com uma questão. Imagine você promover trabalho escravo em pleno século XXI. Que coisa torpe, né? Que coisa pesada. Pesada. Imagina você ser acusado de promover trabalho escravo. Imagina olhar na cara dos filhos, dos netos, dos vizinhos. Imagina você olhar nos olhos do seu comprador lá fora, depois que te acusam de trabalho escravo. A Polícia Federal fez uma grande operação hoje no Rio Grande do Sul. Fez uma devassa. E sabe qual foi a conclusão da Polícia Federal? As vinícolas aqui da Serra não estavam envolvidas com trabalho escravo. E agora, Tejon, você que é um mestre, não tem a menor dúvida, o maior nome do Brasil e seguramente um dos maiores nomes do mundo em comunicação, eu te pergunto, e agora? Depois desse estrago feito, de empresas pichados seus nomes nos seus letreiros, pichados seus nomes na internet, pichados seus nomes lá fora, como é que fica? E a responsabilização do servidor público, do Ministério Público do Trabalho, que antes de permitir as pessoas se defenderem,
vai para a imprensa e faz um escândalo. Ele apareceu, sua marca apareceu. A ideia de acabar com as terceirizações apareceu. Fazer retrocessos na reforma trabalhista apareceu. Mas e as consequências disso tudo? O custo que nós teremos com as nossas marcas, com os nossos vinhos, o absurdo que foi feito lá em Uruguaiana, ridículo, ridículo, o que o Ministério Público do Trabalho disse ter visto, sem apresentar uma única prova e sem dar a chance de ampla defesa. Que triste isso. Nós aqui discutindo como ter mais espaço no mundo, como desenvolver nossas marcas e termos que passar por um revés desse, muito triste. Trabalho, se tem problemas e infrações da esfera trabalhista, elas devem ser punidas. Eu sou empregado também e acho que empregado tem que ser respeitado. Agora, tratar as pessoas como promotores de trabalho análogo à escravidão, olha, isso é algo que a pessoa vai carregar para o resto da vida, tanto a pessoa física quanto a jurídica. Muito bem, Antônio. Propaganda é a alma do negócio. Tem que ficar trabalhando o tempo inteiro a comunicação. É fundamental. E eu quero deixar para o ministro, amigo, professor, enfim, Roberto Rodrigues, o encerramento aqui do nosso encontro. O embaixador tinha que sair 18h30, agradecendo ele de novo, ao Jorge, ao Antônio, Letícia, sucesso, Marcelo lá. Roberto, por favor, o encerramento desse nosso programa, deixo contigo. Oi, Tejão, rapidamente, eu quero ratificar a palavra do Antônio, porque isso é um desserviço ao Brasil. Nós aqui falando de estratégia, conquistar mercado, esse pessoal vai criar obstáculos no mercado para a gente. É de uma falta de sensibilidade, de preocupação com o país alucinante. Mas eu queria também seguir na linha do Jorge, Tejão, dizer o seguinte, a verdade é que quando os gaúchos foram para o Centro-Oeste, paranaenses, catarinas, paulistas, mineiros, o Centro-Oeste foi aberto por 3 produtos principais. E foram a soja, a braquiária e a pecuária. Isso foi a grande abertura do Centro-Oeste do Cerrado brasileiro. Depois, o milho foi atrás, com sucesso, a cana foi atrás, com sucesso, pecuária, pequenos animais, frango e suíno foi atrás, e agora, graças ao Jorge, ao time dele, a Embrapa, quem vem vindo aí é o trigo. O trigo vai seguir, como o Jorge fala sempre, o caminho da soja vai ser um fator determinante do progresso do Cerrado brasileiro como exportador de pão. Não líquido, pão sólido, pão de trigo. Parabéns, Jorge, parabéns, Embrapa. Vamos em frente, que atrás vem gente. Muito bem, pessoal. Obrigado. Terminamos hoje Conexão Campo Cidade. Foi riquíssimo aqui. Não esquecendo, Roberto, que agora talvez esteja na hora de um copinho do pão líquido, tá bom? Bom também. Grande abraço, pessoal. Sucesso aí. Boa semana. Um abraço. Ótima Parabéns, semana a Jorge. todos. Parabéns.